Se você gosta de filmes, séries, quadrinhos ou até música, com certeza você vai reconhecer esse estilo de bonequinho aqui da cabeçona e do corpo pequenininho do zoião esbugalhado. Provavelmente eu diria até que você tem ou já teve algum. Hoje essa marca aqui está em recuperação judicial com várias dívidas vencendo agora em 2026, além de ter novas estratégias que também não estão dando certo. E pior, tendo que destruir mais de 30 milhões de itens como medida de desespero. Essa é a história dos Funko Pop, os bonecos da cabeçona. E também é a história de uma empresa que representou o consumo nerd por muito tempo e agora nem chega mais perto disso. E carrega uma história de falhas de administração, de leitura de mundo e mercado, de megalomania de uma indústria e também é mais um resquício de que a cena da cultura nerd talvez esteja passando por uma grande mudança. O trabalho de pesquisa aqui foi longo, então hoje eu tenho um pedido diferente. Seja membro do canal. A partir de R$ 2,99 por mês, reais, viu? Não é nem dólar, reais, você já pode ajudar um pouco mais aqui esse canal, além da sua visualização. É um troco de pão, quer dizer, nem sei se isso hoje em dia. Então, muito obrigado e vamos lá falar sobre o futuro fim, ou não, de uma empresa da cultura nerd. A Funko é essa empresa americana de colecionáveis que se tornou praticamente onipresente a partir de 2010. A história da empresa, porém, começa lá em 1998, quando ainda era um projeto muito pequeno focado em brinquedos nostálgicos que fossem fáceis de produzir e também acessíveis, quer dizer, mais acessíveis do que os caríssimos itens de coleção que outras empresas faziam, tipo estátuas, action figures e etc. A empresa criava os um dia famosos Bubbleheads, aqueles bonequinhos de caricatura que fica balançando a cabeça, que você já deve ter visto em algum carro, em alguma Kombi de algum filme americano, sabe? Você até talvez tenha tido um, aqueles bonequinhos assim, ó. Depois de fazer brindes para empresas pequenas de fast food lá nos Estados Unidos, parecidos com os brindes que vem no McLanche Feliz do McDonald's, a empresa deu um salto de popularidade gigantesco com o licenciamento dos Bubbleheads da franquia Austin Powers em 2002, mesmo ano que lançava Austin Powers em O Membro de Ouro. E nessa época o personagem ainda fazia algum sucesso. A gente tá falando de esses filmes todos do MCU, quadrinhos, etc. Então o cinema ainda tinha as suas franquias mais próprias, digamos assim. E Austin Powers era uma delas. Portanto, foram vendidas mais de 80 mil unidades, o que fez a Funko aparecer de vez nesse mercado dos colecionáveis. 3 anos depois, o fundador Mike Becker vende a Funko para Brian Mariotti, que transforma a empresa num gigante do licenciamento. A estratégia dele era apostar em personagens muito reconhecíveis, só que com um design desses bonecos aqui que se repetia, tipo cabeças desproporcionalmente gigantes, olhos pretos redondos e uma estética minimalista que fazia as peças serem personalizáveis com muita, mas muita facilidade. Uma ideia perfeita, porque de um lado favorecia a produção e o licenciamento, porque enfim, era caricatura, né? E do outro tornava os bonecos muito reconhecíveis, caindo com alguma facilidade no gosto popular. Explicando essa questão da caricatura, porque quando você faz uma produção em formato de caricatura, na forma de caricatura, você evita negociações individuais de fidelidade de aparência com atores e atrizes, o que geralmente encarece essas peças de colecionáveis, tipo as estátuas, action figures e etc. Bastava, portanto, negociar a licença da propriedade inteira, isso com o estúdio, tirando atores e atrizes, e tudo certo, licenciamento feito. A Funko abriu portas que outras empresas raramente conseguiam. Além de Disney, Warner, Marvel conquistou temas complexos como Friends, que costumava exigir acordos gigantescos com cada um do elenco, e cada um pensando de uma maneira diferente. A abrangência no catálogo vai consolidar a empresa como a maior força do colecionismo, mais popular, eu diria, e mais acessível na década seguinte. Tô falando aí a partir de 2010. Mais precisamente, o ano-chave é 2011, e trazer o ano é muito importante, porque no ano seguinte, em 2012, estreou em abril um dos principais responsáveis por uma grande mudança no cinema de massa dos próximos 10 anos. Os Vingadores se juntam pela primeira vez nas telonas, e naquele ano, a bilheteria foi de 1,5 bilhão de dólares, e os filmes de quadrinhos caíram definitivamente no gosto popular, furando de vez a bolha nerd. Era gente que batia em nerd querendo ser nerd, era todo mundo usando camiseta, um furor gigante. Isso trouxe diversos hábitos de consumo que eram restritos a um nicho. Trouxe camisetas, como eu disse, outros artigos de uso diário estampando seu gosto, suas preferências, os heróis favoritos, e trouxe também a fissura em itens colecionáveis como extensão daquilo que se assistia. E guarde isso, porque vai ser bem importante quando a gente for falar do futuro dessa empresa.
Essa massificação vinha responder a um problema de demanda, porque itens colecionáveis nesse meio foram algo muito caro por muito tempo. Ainda são, é bom que se diga. Uma estátua de 1/10 chegava facilmente a R$500 na época. Hoje passa. Os action figures mais realistas passavam disso com muita tranquilidade. Hoje é coisa de R$2, R$3, R$4.000, fora o fato de que, em sua maioria, eram importados e também tinham poucas peças. Era raro. Porque, enfim, era realmente item de coleção. Em poucas palavras, a gente tá falando que os colecionáveis nerds da época eram artigos de luxo. E é aqui onde entram os cabeçudinhos do olhão para resolver esse vácuo do mercado. Mais baratos, mais simples de produzir em massa, os Funko Pops caíram totalmente como uma luva no desejo consumista do novo nerd, que acabava de ficar maravilhado com o tanto de coisa que esse mundo de entretenimento tinha a oferecer. O nerd velho, o colecionador de algum tempo, ele virava um pouco os olhos para isso. Ah, isso daqui não é colecionável, isso é brinquedo, ele dizia. Em 2012, a empresa já havia vendido mais de 20 milhões de dólares em mercadoria e chegou a uma receita de 1,32 bilhão de dólares em 2022, 10 anos depois. Números que serão revisados no futuro, mas a gente chega já lá. O fato é que a olho nu dava para perceber como a Funko ela tornou-se um fenômeno cultural. Ela lotou as prateleiras de grandes varejistas aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. Walmart, Target, lojas de quadrinhos especializadas no mundo todo. Eu lembro de em 2014 viajar para os Estados Unidos e só tinha Funko para todos os lados. Dentro dos parques, no supermercado, nas farmácias, no meio da rua, em todo canto. Tinha mais Funko do que o Walking Dead tinha de zumbi. Acontece que nesse mesmo tempo, algumas rachaduras já começavam a acontecer. Porque se o sucesso da Funko era essa aposta na massividade, na quantidade, no superlativo, isso acabou também sendo a semente da sua crise. O mundo do entretenimento, ele estava numa bolha que parecia que nunca iria estourar, apesar das diversas advertências de sujeitos aqui da mídia tidos como chato. Exatamente. Eu tô apontando pra mim mesmo pra quem não tá vendo o vídeo. Enquanto a bolha se solidificava, a Funko ela ia ficando mais rica e produzia mais, e mais, e mais, e mais. Mas um dia a bolha começou a ficar muito fina, exatamente como ela tá agora. Quase pra estourar, se é que já não estourou. Falei da ascensão, né? Mas eu acho que agora tá na hora de falar da queda da Funko, analisando principalmente os múltiplos fatores que levaram uma das marcas mais queridas da cultura nerd a uma crise financeira que ameaça totalmente a sua existência. Você precisa entender que a Funko, ela atua como um intermediário de manufatura. Vixe, ficou difícil, calma. É que o modelo de negócios dela não tá na produção em si. Isso ela terceirizava para a China. O grande modelo dela era na capacidade de fechar parcerias e licenciamentos. Em alguns ela ficava com mais dinheiro, em outros ela ficava com menos dinheiro, mas no geral era importante para ela ter uma oferta gigante no seu catálogo. E mais do que isso, ter variações desse mesmo catálogo. Por exemplo, era legal ter o Thor dos Vingadores, do filme 1, do filme 2, o Thor ser uniforme de Thor, o Thor gordinho e por aí vai. Assim, dessa forma, quem tinha um Thor não tinha tudo daquela linha e fazia com que aqueles que compravam vorazmente teriam que comprar 2, 3, 4, tantos fossem, para quem sabe completar uma linha daquela coleção. Que já adianto, missão impossível, tá? Totalmente missão impossível. Havia um Funko Pop para qualquer fandom imaginável. Se um filme, série ou videogame tivesse em alta, era quase garantido que uma linha de figuras correspondentes chegaria às prateleiras. Por outro lado, havia variações tão grandes que era quase impossível fechar uma coleção. Era como enxugar gelo, e isso dava muita grana. Só que começou a gerar o maior problema da Funko, que foi a superprodução. Ela tinha que produzir, armazenar, licenciar e propagar cada vez mais e mais e mais. Era sem fim pra galera que tava comprando, mas passou também a ser um fardo pra ela, porque também esse estoque passou a ser sem fim. A empresa, ela inundou o mercado com uma quantidade avassaladora de produtos. Em feiras de colecionáveis havia e ainda existem estandes inteiros dedicados exclusivamente aos Funko Pop. Essa onipresença, que foi sinônimo de sucesso lá no começo, começou a se transformar em um sintoma total de saturação. O mercado começou a mostrar sinais do que se chama de fadiga de colecionador. Ora, colecionismo é algo parecido com o mercado dos quadros, né, das pinturas. Um dos pilares do colecionismo, portanto, é a escassez, é a raridade. A escassez torna a peça rara.
cara e, portanto, de maior desejo. É o tal da especulação. E a Funko, ela ia na contramão disso, uma vez que a enxurrada de novos lançamentos tornava quase impossível para os colecionadores acompanharem tudo aquilo dali. Diluía, portanto, o entusiasmo, o senso de exclusividade que impulsionava esse mercado dos colecionáveis. Com a Funko, não funcionava. Trocando em miúdos, né? Todo mundo tinha um Funko. E se não tinha, teria logo menos. Críticos e colecionadores começaram a questionar o valor intrínseco dos produtos. Nas pesquisas, eu achei um artigo de 2016 do House of the Geekery, que é um autoproclamado colecionador compulsivo, que ele argumentou que a Funko, abre aspas, tira a diversão do colecionador ao criar um mercado de colecionadores falso para obter lucro, fecha aspas. Nessa análise, ele diz que muitos itens só são tratados como colecionáveis porque o fabricante decide limitar o estoque de propósito, em outras palavras, esconder eles mesmos os itens. Inclusive, não é desse artigo, mas é passeando pelo Reddit, me chamou a atenção como era comum acusações a lojistas que escondiam alguns itens para gerar essa escassez que a própria Funko não conseguia gerar. Isso vai contra algo também do mundo do colecionismo, porque as verdadeiras raridades nesse mundo nascem de imprevistos, nascem de erros de produção, de variações involuntárias, de circunstâncias meio que externas que tornam um objeto difícil de achar sem a intenção comercial. Esse tipo de raridade é visto como mais autêntico do que peças criadas com escassez artificial só para valorizar o próximo produto. Aí a Funko ela foi além. Ela praticamente institucionalizou a raridade artificial e criou variantes chase das figuras, era como ela chamava, variantes chase. Era uma figura ligeiramente diferente a cada lote de 36 que eram vendidas como edições exclusivas, e o problema é que ao institucionalizar a raridade você perde também a especulação orgânica, uma vez que as variantes eram facilmente identificáveis por um adesivo na caixa. Os próprios varejistas compravam essas versões para revender em sites como eBay, aqui no Brasil, site tipo Mercado Livre, e colocavam uma margem de lucro enorme, tornando a ideia de caça do colecionador uma farsa total. Isso também começou a afundar a empresa. No final de 2022, o inventário da empresa estava gigante. Ela totalizava 246 milhões de dólares, um aumento de 48% em relação ao ano anterior, e não houve um preparo para isso, uma vez que os armazéns estavam tão cheios que a empresa foi forçada a alugar containers às pressas. Teve que alugar de quem já alugava esses locais de armazenamento, ou seja, teve que alugar direto com o CPF, porque gerou inclusive uma escassez no mercado de containers de aluguel. Foi tenso. O custo de manter o estoque excedente superou o seu valor de mercado. E isso, meus amigos, isso é um erro crasso. Quando o custo de armazenar um estoque supera o valor que ele pode gerar, a empresa deixa de operar com alguma eficiência. O estoque passa de ativo a um passivo que precisa ser resolvido e fica lá. Só de estar parado, está gastando dinheiro. E além disso, excesso sem planejamento sinaliza falha de leitura de demanda. A empresa fabricou mais do que o mercado podia absorver. Ei, tem algum problema aí. E os investidores? Pés atrás. Isso afeta fluxo de caixa, derruba margem, obriga decisões drásticas, como por exemplo liquidações, ou o que aconteceu exatamente no ano seguinte. Esse é o ano do caos. Em março de 2023, a Funko fez o anúncio de que planejava descartar entre 30 e 36 milhões de dólares em excesso de inventário em um aterro sanitário. Em outras palavras, destruir o pobre dos bonecos das cabeçonas. Você ia ser destruído, eu lhe salvei, viu? Eu lhe salvei. Você se comporte. Milhões de Funko Pop seriam descartados, deixando claro o insucesso da empresa e também gerando uma discussão sobre o impacto ambiental e o desperdício. Mas eu preciso parar um pouquinho de falar sobre a Funko, porque outro caso da cultura pop nos ensina um pouco sobre como isso é a receita do fracasso. Eu vou voltar em 1982 para falar de um ET muito querido que também foi enterrado. Em 1982, a Atari pagou uma fortuna para licenciar um jogo do ET, sim, o filme do Steven Spielberg. Tudo foi feito muito às pressas e o desenvolvedor do jogo teve mais ou menos 5 semanas para criar um jogo inteiro a tempo de colocá-lo nas prateleiras para o Natal. O resultado foi um jogo desastroso, mal acabado, confuso, absolutamente desconexo do filme. As pessoas iam ao cinema, viam ET e quando iam jogar ET, não era nada daquilo. Era qualquer coisa em pixel, mas totalmente injogável. Mesmo assim, a Atari resolveu fabricar milhões de cartuchos, apostando aí num sucesso por conta do filme, aquele negócio todo, acreditando que somente o nome do Steven Spielberg seria o suficiente para vender tudo aquilo sozinho. Não deu certo.
As devoluções vieram tão rápidas quanto o jogo teve que ser produzido, e o boca a boca fez com que o jogo simplesmente não fosse mais vendido e encalhou geral. A Atari não se planejou para esse fracasso, não tinha como armazenar tudo aquilo, e pior, também não queria demonstrar aquele fracasso para os seus acionistas. A solução foi enterrar o excesso de cartuchos em um aterro sanitário no Novo México em uma operação de puro desespero durante a madrugada, escondido, e que por décadas virou uma grande lenda urbana. Para saber mais sobre essa história, eu indico o documentário Atari Game Over, documentário de 2014. Ele acompanha a investigação e a escavação real do aterro, onde supostamente os cartuchos do ET e outros jogos encalhados da Atari foram enterrados, e mostra o momento em que os cartuchos são desenterrados décadas depois, confirmando, portanto, a lenda urbana. Eu trago essa tangente para mostrar como a indústria do entretenimento, vez ou outra, mete os pés pelas mãos quando aposta na reprodução desenfreada e acredita que o simples peso de uma marca basta para sustentar qualquer produto. A lógica corporativa, sempre que atropela o processo criativo e também a leitura real do público, gera fracasso. No caso da Atari, em vez de entender o jogo como experiência, trataram-no como mercadoria a partir da crença de que o consumidor aceita qualquer coisa, desde que venha com o selo certo. Alto lá. E isso nos faz voltar a falar sobre a Funko, que só aumentava sua produção sem perceber que o mercado estava mudando, que o hábito das pessoas não passava mais tanto assim pela ostentação daquilo que se gosta. Pelo contrário, a pandemia havia ensinado novos hábitos, um jeito um pouco mais simples de viver. Pipocaram, por exemplo, os vídeos sobre minimalismo aqui na internet, e mais do que isso, o cinema havia mudado de uma vez por todas. Mas se você acha um papo difícil de digerir por ser observacional demais, vamos lá para questões pragmáticas que provam como o fracasso da Funko não começa em 2022, com essa produção aumentando aí absurdamente, mas sim lá em 2017, com um jeito bem estranho de fazer contabilidade. Vamos a números, e é aqui que o caldo entorna de vez. A Funko resolveu abrir capital. Em 2 de novembro de 2017, a empresa foi listada na Bolsa de Valores Nasdaq. O que geralmente é uma grande celebração de crescimento de uma empresa, tornou-se o início de um grande martírio, porque de cara as ações despencaram mais de 40% logo no primeiro dia de negociação. Isso marca o pior primeiro trimestre para um IPO, uma empresa de capital aberto, em 17 anos. Palmas para a Funko, né? Tem um recorde, pelo menos. A oferta inicial por ação, que era de 14 a 16 dólares, passou para 12 dólares e acabou fechando esse mesmo dia em 7 dólares. Com essa movimentação, a empresa conseguiu apenas 125 milhões de dólares, bem abaixo das expectativas, e uma parte enorme desse dinheiro teve de ser usado para pagar uma dívida pesada que a empresa acumulou porque seus donos anteriores retiraram lucros muito grandes durante muitos anos, de um jeito que talvez não deveria ser retirado. Alguém ficou rico com os bonequinhos, e não foi a marca. Esse tombo nas ações aconteceu principalmente porque a empresa adotou práticas contábeis que deixaram os investidores desconfiados. Em vez de apresentar o lucro real, ela insistia em destacar números ajustados, números que pintavam um cenário mais bonito do que o que era de verdade. Um colunista da Bloomberg chegou a dizer que isso era como olhar para uma casa de espelhos, ou seja, onde tudo parece diferente do que é de fato quando você só move um pouquinho a sua cabeça. Quando a empresa usa muito esse tal do lucro ajustado, ela está escolhendo quais custos quer mostrar e, portanto, quais prefere esconder. Isso pode deixar o resultado artificialmente positivo. Para investidores, isso gera um alerta de que a empresa talvez esteja maquiando a situação financeira. E aí, nos anos seguintes, e embora o preço das ações tenha tido picos, atingindo um máximo histórico de R$ 31 por ação em setembro de 2018, por conta do sucesso, mais uma vez, de Vingadores, a trajetória geral foi de uma total instabilidade. E em 2025, os relatórios financeiros mostram uma situação bizarra. Como as vendas encolheram, o ganho da empresa em cima dos bonecos ficou muito apertado e o lucro começou de fato a virar prejuízo, ou seja, a venda de um boneco não dava ganho, dava perda. No trimestre seguinte, a receita segue caindo, o lucro some de vez e a dívida passou a aumentar numa velocidade que a empresa não conseguiu mais acompanhar. O lucro líquido despencou quase 80% para apenas 980 mil dólares, quer dizer, apenas para uma empresa, né? E a dívida total ultrapassou os 240 milhões de dólares, sendo que, vamos lembrar, ela está com um estoque enorme, todo o tempo tirando dinheiro. É por isso que em 2025 a empresa emitiu um aviso de continuidade, uma admissão formal de que havia uma dúvida substancial sobre a capacidade de continuar operando nos próximos 12 meses. Foi contratada, portanto, a empresa Moelis & Company para aconselhar sobre um processo de refinanciamento da sua dívida que vence agora em 2026. Em resumo, a empresa está literalmente à beira da falência. E a culpa é da Marvel. Não, eu não tô brincando.
Mas vale trazer agora esse outro fator, além das lambanças empresariais, que foi fundamental para essa queda livre da Funko, porque fatores externos influenciam em quem realmente ganha dinheiro lá na ponta da cultura nerd. Então vamos lá, falar desses fatores e como o cenário da cultura pop e o mundo não são mais os mesmos que fizeram a Funko prosperar tanto. Já sabemos dos problemas de superprodução e da má gestão financeira, mas acontece que o modelo de negócios da Funko é totalmente dependente da vitalidade e do ritmo das grandes franquias do entretenimento. A marca depende da cultura pop, e a cultura pop está num momento de transição por conta do streaming, por exemplo. O cinema está tentando se encontrar, as franquias sobrevivem por aparelhos, os filmes de quadrinhos não chegam nem perto do que foram há, 6 anos atrás. Em tão pouco tempo, muita coisa mudou. O castelo de cartas da Marvel está desabando, e com ele um modo de se expressar, um modo de ser fã também. Lembra que eu falei lá no começo desse vídeo como as camisetas iam me ajudar a explicar isso tudo? Pois bem, vamos lembrar como até mais ou menos 2019 era muito comum duas coisas. Coisa número 1, camisetas de super-heróis em todos os cantos que fôssemos, da balada ao shopping center. Feche os olhos e se lembre. Aquelas camisas pretas, fubás, com símbolos do Batman, do Capitão América e por aí vai. Lembrou? Pois bem. Número 2. Lojas e mais lojas de camisetas aos montes. Façam experiência, vá ao shopping e procure essas mesmas camisetas. Tanto as lojas quanto as pessoas usando. Não acha? As lojas de estampas deram lugar a camisetas pretas, básicas, minimalistas, que realmente não ficam tão fubá com o tempo como eram as várias camisetas de super-heróis. Mas isso simboliza o que chamo de declínio percebido numa cultura. Como um dos pilares das vendas da Funko vinha dessa cultura de ter o seu herói estampado, o seu herói perto de você, ela foi junto com esse declínio. O último suspiro da empresa foi justamente com Vingadores Ultimato. Já no lançamento de As Marvel, não deu muito certo e a partir daí os produtos ficaram cada vez mais encalhados. Julgo também que o aumento avassalador de filmes e séries por conta das plataformas de streaming, embora pareça uma fonte inesgotável de licenciamento, que era o ouro ali da Funko, eu acho que isso acabou ajudando a criar esse cansaço do colecionador e porventura uma certa banalização. Vou te explicar. O tempo de um fã querer um Funko era o tempo que o streaming já lançava outra coisa pra você maratonar e, portanto, outra vontade de ter outro Funko Pop. Não dá tempo de virar fã, tu entende? O streaming não te permite você realmente se apegar a algo. Noutras palavras, e isso é bem evidente hoje em dia, o que me faz querer falar sobre isso num vídeo futuro, temos menos impacto cultural de propriedades intelectuais novas, já que a roda gira muito mais rápido do que a capacidade de se aprofundar naquilo, tornando, portanto, mais difícil criar o tipo de fervor, aquele furor do fã que impulsionou as vendas de colecionáveis por muito tempo. A cultura pop hoje em dia é quase como tentar acender uma fogueira com gravetos que mudam de lugar a cada minuto. Quando a chama finalmente começa, tudo se espalha de novo e não tem oxigênio suficiente para sustentar a quantidade de gravetos que continua aparecendo. É isso. E olha como isso é péssimo pra Funko, porque quanto mais séries e filmes chegam às plataformas, mais a empresa se vê obrigada a produzir novos bonecos para acompanhar o fluxo. Só que o hype hoje dura tão pouco que quando o produto finalmente chega às prateleiras, o público já migrou para outra novidade. O estoque encalha mais rápido do que encalhava antes e a Funko precisa correr para fabricar a próxima leva e assim repetir o ciclo, ou seja, com o gosto mais fugaz, até o consumo passou a ser também descartável. Mas tem uma coisa, fora essa questão observacional, que em 2025 aconteceu e impactou bastante na produção da Funko, o que torna a sua recuperação judicial muito difícil. As tarifas de importação nos Estados Unidos aumentaram muito com relação à China, onde justamente eram produzidos os bonecos. Se tava difícil gerar lucro por conta do estoque que tinha, já que não vendia tanto porque as pessoas não querem mais, tá difícil produzir as novidades também. O passivo só tava ficando cada vez mais passivo. E aí, como os varejistas também têm estoque perdido, então estão cada vez menos dispostos a assumir riscos em um clima econômico incerto, praticamente a compra desse estoque não existe e assim a Funko se afunda de vez. A trajetória da Funko de uma empresa de garagem a um fenômeno global e agora uma empresa em crise revela como a moda, a cultura, o desejo nerd mudaram completamente. A mesma estratégia que tornou a empresa onipresente, esse fluxo interminável de produtos licenciados, saturou o mercado. Será que é tão diferente do que está acontecendo com a Marvel?
E é por isso que ela volta a apostar talvez na escassez, lançando poucos filmes, poucas séries, ou até voltando para personagens que um dia fizeram sucesso. Curiosamente, a Funko está agora, desde 2025, sob a liderança de Josh Simon, que veio justamente da Netflix, a empresa que redefiniu a dinâmica do entretenimento na última década e acelerou o ritmo de consumo que hoje engole tendências antes que elas se consolidem. Com ele no comando, a Funko tenta se reposicionar apostando em linhas como a Funko Soda, que é essa linha que apresenta os bonecos em embalagens em formato de lata e traz o fator surpresa como alguma estratégia. Algo parecido com Kinder Joy ou então o tal do Labubu. A ideia é oferecer algo mais colecionável, menor, com um giro mais rápido em um mercado saturado e apostar na divulgação gratuita das pessoas abrindo aquela latinha e se surpreendendo com o que tem lá dentro. A empresa usa isso também para expandir um pouco mais os seus produtos na Ásia, já que não consegue trazer de lá, deixa as coisas que ela produziu lá. Além disso, implementa medidas de corte de custos, incluindo as demissões, que chegam a 10% da sua força de trabalho, e também está mudando a produção para fora da China, que é para mitigar o impacto das tarifas do Donald Trump. Apesar disso, a questão permanece. A Funko pode restaurar a confiança do consumidor e dos investidores? Eu acho difícil, tá? O Telzinho que tá deitado aqui também. Porque a cultura precisaria mudar muito e muito rapidamente de novo. A Funko vai ter que tentar sobreviver até uma nova tendência surgir e quem sabe fazê-la renascer. O problema é que ela em si, ela não consegue reacender a magia que fez os seus produtos um item de intenso desejo para os fãs do mundo todo. Ela em si não parece ter tanto valor. É o caso de uma empresa que quem manda é o hábito muda, a empresa vai junto. Por isso essa foi a história, pelo menos até aqui, de como uma empresa que capitalizou em cima da paixão dos nerds acabou se tornando vítima do próprio excesso. Mas também de como a cultura pop se autodestrói quando transforma tudo em produtos sem fim, enterrando, portanto, com esse grande estoque supérfluo, o afeto que um dia teve dos fãs. Estamos diante do fim da Funko. E o pobre coitado dos Funko Pop vão pagar o preço. Daqui a 20, 30 anos eles aparecem no Mercado Livre e um monte de gente com nostalgia comprando ele por milhares de reais. Fica a dica. É isso, turma. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Se gostaram, me digam aí que outras coisas gostariam que eu trouxesse nesse formato mais documental, mais analítico. Deixem nos comentários, aproveitem e também deixem seu like e a sua inscrição nesse vídeo. No mais, um forte abraço em vocês, até a próxima e tchau!